Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para o Evangelho no Lar das 20 horas. E eu convido a todos neste momento que levemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga da Casa Espírita Eulália Nogueira, que com certeza está conosco. Agradecemos esta oportunidade, agradecemos a nossa saúde que permite estar aqui. Agradecemos por tudo, principalmente esta oportunidade de estudar, de aprender um pouquinho e através deste estudo ter um entendimento para a nossa reforma íntima, que é o que importa. É esta reforma que devemos fazer na nossa vida para galgar melhores momentos, uma vida sem ilusões, uma vida, a verdadeira vida, sabendo realmente viver. E nós agradecemos por tudo isto. E a nossa lição de hoje é do capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, o dom de curar. Itens 1 e 2. O item 1 diz o seguinte: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Item 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, este pequeno trecho do nosso evangelho, que é o dom de curar, parece tão pequenininho, mas é de tanta grandiosidade, tem tanto ensinamento aqui que a gente podia falar por mais de hora. Mas resumindo tudo, meus irmãos, nós somos os mesmos que vivemos na época de Jesus, direto ou indiretamente. Então, hoje, Jesus nos chama para seguir aquele trabalho. Somos os trabalhadores da última hora. E Ele espera muito de nós, da nossa colaboração, porque nós já temos um entendimento maior da sua doutrina, das realidades da vida, né? Nós sabemos já de muita coisa. Então é a hora de trabalhar, a hora de arregaçar as mangas e colocar em prática aquilo que nós viemos estudando desde lá. Somos espíritos antigos, não somos espíritos novos. Então temos que acordar. E aí Jesus fala aqui que restitui a saúde aos doentes. Como que a gente vai fazer isso? Aqui, meus irmãos, não é só, ele fala da saúde física, né? Porque a saúde é um conjunto. Não é só fisicamente, porque nós não somos só matéria. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como um estado de bem-estar, não só físico, como psíquico e espiritual também. Então, esse conceito de saúde é muito amplo. E Jesus nos passou uma responsabilidade imensa de colaborar, de contribuir para restituir o estado de bem-estar físico, psíquico e espiritual para as criaturas que estão sem essa condição, que estão em desequilíbrio. Toda vez que estamos desconfortáveis, nos vários aspectos da nossa vida, né, gente, nós estamos adoentados. Toda doença física, ela tem origem no campo psíquico e no campo espiritual. Ela nasce no campo das emoções e depois no pensamento. E aí, por fim, ela se transforma em doença física. Então, vejam como é complexa a coisa. Não é o corpo físico que adoece.
Primeiro é as nossas emoções, né? Os nossos pensamentos, até chegar no nosso corpo físico. Então, o que que Jesus fez? Ele nos alertou disto, né? E nos convida a sermos médicos, não do corpo físico, mas da alma, onde se fazem as diversas nuances das emoções, dos pensamentos, das criações mentais, né? Porque um pensamento mau, um pensamento desregrado, um pensamento perturbado, ele gera doenças que começa, né, no nosso psiquismo e vai adoecendo o nosso corpo físico. E como é importante a gente cuidar disso. E Jesus nos convida a colaborar na reestruturação daqueles que nos cercam e de a nossa saúde, de nós mesmos, né? Nós devemos nos cuidar também. Devemos dar o remédio do afeto, do acolhimento, do ombro amigo, do olhar, da compaixão, da mão estendida, da amizade verdadeira, da sinceridade de pensamentos, de sentimentos, né? Deixando todas aquelas coisas que não servem, fazer para os outros tudo o que gostariam que fizessem para a gente. Enfim, é colocar amor em tudo. É isso que nós temos que fazer. Jesus nos faz esse convite tão importante. E aí, meus irmãos, para vocês verem a força do nosso pensamento, eu vou contar uma historinha aqui que eu li num livro que me emprestaram agora, que é A Cura pela Imposição das Mãos, que comenta que havia na Sibéria, há muito tempo atrás, um feiticeiro que ele empregava para a técnica de persuadir, né, os pacientes que estavam em desequilíbrio, né, doentes fisicamente. Ele dizia que um espírito do mal tinha roubado a alma, né, do doente. E isto era responsável pela perda da saúde física dele. Então, ele entrava em estado de transe e viajava pelos reinos astrais, né? Tudo isso agia assim, ele fazia como se fosse uma realidade, né? Uma encenação. E aí, tempo depois, ele retornava, né, com a suposta alma errante, a alma que tinha roubado, né, a alma do doente, e devolvendo-a ao seu dono. E aí, incrivelmente, esses doentes, eles conseguiam, né, grande parte deles, restabelecer a saúde mental e, aos poucos, a saúde física também. Porque eles acreditavam tanto naquilo ali e tinham aquela convicção tão grande, né, que eles conseguiam até a cura para as doenças físicas. Então vejam que como o nosso pensamento tem força, né? E Jesus nos alerta para isso aí. Então restituir a saúde aos doentes e a nossa própria é exatamente isto. É buscar o nosso equilíbrio físico, psíquico, mental. Tá? Mas ele fala outra coisinha aqui também, olha só, que é ressuscitai os mortos. Bom, a gente sabe que a ressuscitação é impossível, né? Porque o nosso corpo, ele se decompõe e é impossível, a ciência está aí para comprovar, né? Restituir todo o nosso corpo novamente, o nosso corpo físico, para voltar à vida. Isso aí, então, seria impossível. Então, ressuscitar os mortos, Jesus, o que ele quis dizer com estas palavras? Né? A gente não pode esquecer que são os mortos que ele fala aqui para a vida verdadeira, ou seja, para as realidades eternas. Então, é esta ressuscitação que nós devemos fazer. Nós devemos chamar o indivíduo para a realidade do espírito, mudando paradigmas da criatura. Tá? É isto que nós devemos fazer, porque aí acredita que a morte
acaba com tudo, né? Tem muitas pessoas que acreditam nisso. Então, quantas coisas eles trazem para a vida, né? Ou quantas coisas, em verdades, eles acabam vivenciando porque não tem esse entendimento. E ressuscitar os mortos é exatamente isso aí. Mortos para as realidades do espírito. É mostrar esta realidade para as pessoas que nos cercam. Né? É ter esse entendimento para que a gente possa passar através das nossas ações para as pessoas, ajudando-os a descobrir isso aí também, a ter esse conhecimento espiritual. Né? Isso aí vai fazer com que a pessoa desperte para uma nova vida, com outros valores, com outra mentalidade, com outros pensamentos, para outra realidade. Então, isto seria ressuscitar os mortos que Jesus quis dizer aqui. Mas aí ele fala também aqui, meus irmãos, expulsai os demônios. O que será que ele quis dizer com isto, né? A gente sabe, assim, aqui, expulsar os demônios, que a gente está cercado de espíritos desencarnados, que os que nos cercam geralmente são espíritos necessitados, espíritos doentes, né? E que muitas vezes causam problemas para a gente. Mas não é estes espíritos, expulsar esses demônios que Jesus quis falar, porque a gente sabe que demônios não existem, né? São espíritos necessitados, não são demônios como acredita-se. E a gente sabe também que a prece afasta espíritos que ainda andam na ignorância, né? Ele fala aqui, que esses demônios, eles são demônios internos, é isto que Jesus quis dizer. Como as nossas emoções conturbadas, os nossos sentimentos que nascem da impulsividade, criados pela própria matéria, né? São valores errados. Então, são esses demônios que nós temos que expulsar da nossa vida. Né? Na nossa evolução, nós aprendemos muitas coisas, né? Com as leis morais, por exemplo, nós aprendemos a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição e tantas outras. Nós tivemos já muitas experiências, né? Muitas coisas nós vivenciamos, muitas emoções, muitos sentimentos que a gente não soube lidar e que acabamos cristalizando isso em nós. Né? Conservando em nós a impulsividade material, o desejo de satisfação material, desejo de satisfação do corpo físico, né? Como se aquilo ali nós tivéssemos que viver tudo, porque se não vivesse tudo, a gente não ia saber viver, né? E Jesus nos propõe a expulsar esses demônios. E nós só conseguimos isto com o quê? Com disciplina, né? Como foi falado, Emmanuel falou para né, pro Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, a disciplina é que vai fazer com que os nossos atos, com que os nossos vícios morais, né, consigam ser controlados e corrigidos. Tá? Então, a importância disso aí, de expulsar esses demônios que ainda nós carregamos, de valores errados, que há muito tempo, né, que já está enraizado em nós, mas que nós precisamos urgentemente retirar da nossa vida. E aí Jesus fala também que dai de graça o que de graça recebemos. O que nós recebemos? Gente, nós recebemos tudo de graça. Embora, claro, a gente tenha, né, uma parcela porque do nosso livre-arbítrio, tudo a gente tem essa colaboração através do nosso livre-arbítrio em muitas coisas que nos acontecem. Nós temos esta parcela também, né? Mas tudo se faz pela permissão divina. Isso a gente não pode esquecer nunca, da misericórdia de Deus para conosco, né? Então,
Claro que tem a nossa responsabilidade baseada no nosso esforço, mas tudo deve ser feito sem cobrança excessiva, né? Porque a cobrança excessiva ela pode gerar nas mentes, em nós ou no nosso próximo, né, a culpa. E aí estraga tudo. Porque a culpa, ela prende, a culpa, ela faz com que a pessoa não consiga avançar, né? E não consiga enxergar que há uma solução para as coisas. Então, né? Nós devemos tratar o próximo e a nós mesmos com a verdadeira misericórdia, tá? Sem colocar sem colocar assim, como é que eu vou dizer, nos ombros, né? Um peso maior que a pessoa consiga carregar, ou que nós também, porque às vezes a gente se cobra tanto das coisas, né? Nós devemos cuidar nossas palavras, cuidar a nossa imposição de ideias para com os outros, né? Para que a gente, ao invés de colaborar com aqueles corações aflitos que chegam até nós, corações em sofrimento às vezes, a gente, com esta cobrança, pode sobrecarregá-los de culpa, né? E aí nós não vamos ajudar nada, nós só vamos atrapalhar no caso, né? Gerar mais empecilhos sem auxílio. Então, como é importante isto, né? Ir dilapidando em nós as coisas aos pouquinhos, tudo aquilo que nos prejudica e que possa entravar também a nossa relação com o nosso indivíduo, com as pessoas que nos cercam, as pessoas que chegam até nós aflitas e necessitados. Nós devemos ter esse olhar de compaixão, olhar de amor, de tranquilidade, de alegria, né? Para que tudo na vida possa ser bem aproveitado, todas as oportunidades, né? A gente não deve esquecer que toda semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Mas que nós devemos respeitar as escolhas alheias, que significa não enxergar a trave no olho do outro, né? Enxergar e buscar em nós primeiro. E fazer tudo isto com amor, sem cobrança, tá? Então, é isso aí que a gente pode, assim, ó, que hoje eu interpretei esse evangelho, né? Buscando cada item desta lição tão maravilhosa que é o dom de curar, né? Esse chamamento de Jesus para conosco. E vamos trabalhar, meus irmãos. Todos nós temos oportunidades de trabalho. Às vezes a gente não enxerga, né? Mas basta a gente ter um olhar sincero, uma vontade firme e sempre nos ligando à espiritualidade amiga, nós vamos ser orientados. E aí a gente, quando começa a ajudar os outros, né? Que é esse dom de curar, de ser este auxiliar de Jesus, a gente vai vendo que os nossos problemas às vezes são tão pequenininhos, né? Que são tão insignificantes, que tem pessoas que passam por coisas piores e que conseguem vencer. E que o principal é a união, é o amor, né? É a força. E a força que a gente deve buscar em Deus, o nosso Pai. Então, fiquemos por aqui. Que Deus, que Jesus envolvam cada um que nesse momento está nesta corrente de orações, trazendo a todos aquilo que necessitamos. Seja o entendimento para o corpo físico, campo mental, espírito, que possamos buscar esse equilíbrio destas três forças que nos conectam com as realidades da vida, que nunca esqueçamos que não estamos sós, mas que também não nos sentimos egoístas a ponto de não enxergar o nosso semelhante. Nós pedimos ajuda à espiritualidade amiga por esta onda novamente de Covid que está assolando a humanidade. Que Deus nos dê força de superar toda e qualquer dificuldade que possamos passar. E com certeza, se estamos novamente aqui vivenciando isto, é porque ainda temos lições para tirar desta pandemia.
e que possamos ter olhos para ver, para que possamos resolver isto aí, ir pelo caminho melhor e achar a solução, né, definitiva para esta pandemia. Pedimos por todos os sofredores, por todos aqueles que ainda não conseguiram enxergar estas realidades da vida, que possamos ser este instrumento que Jesus espera de nós, um bom instrumento, e que os médicos plantonistas da nossa casa visitem todos os lares que estão em sintonia, todas as pessoas inscritas abaixo, visitando-as, tratando e medicando e até curando, se for do seu merecimento, da programação devida destes irmãos, fluidificando as águas que estão nas mesas, onde estiverem, com um remedinho adequado a cada um de nós, que possamos ainda ter uma ótima noite de sono e que possamos ser úteis durante o nosso sono, o repouso do nosso corpo físico. Que Jesus permaneça com todos, em todos os lares, e mais uma vez agradecendo esta oportunidade, encerramos com grande alegria este Evangelho. Que assim seja.